abra-se a terra e deixe germinar o Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, bendigamos a Jesus Cristo, nosso Senhor, que vem para nos salvar. Bendito seja Deus do céu e o amor de Cristo. Esse é o momento de cada um de nós fazendo silêncio e no íntimo do coração de cada um pedir perdão a Deus pelas nossas culpas, pelas nossas falhas diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que vem uma virgem, conceberá e dará à luz um filho, e lhes porá o nome de Emanuel, palavra do Senhor. Graças a Deus. A glória é o Senhor, onipotente. Abri as portas para que ele possa entrar. O Senhor pertence à terra, e a ela encerra o mundo inteiro, com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas, e mantém inabalável. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abri as portas para que ele possa entrar. Quem dirá até o monte o Senhor? Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? O Rei da Glória, o Senhor onipotente, abri as portas para que ele possa entrar. Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abri as portas para que ele possa entrar. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, o Salvador. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abri as portas para que ele possa entrar. Jesus Cristo, apóstolo por vocação, Deus havia prometido nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi, segundo a carne, autentificado como Filho de Deus com poder, pelo Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos, para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós,
chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Diz que a Virgem conceberá, diz que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e dará à luz um filho. Chama-se Emanuel, chama-se Emanuel, que significa Deus conosco, que significa Deus conosco. Aleluia, 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 aleluia. Escutai, irmãos, o Santo Evangelho segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como sua esposa, porque ela recebeu pela ação do Espírito Santo, ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O rei, ele era um rei muito perverso naquela época. E o último rei de Jerusalém foi o rei Salomão, conhecido por sua sabedoria, e construiu o próprio templo de Jerusalém. Quando o rei Salomão morreu, o reino ficou dividido em dois. E o rei Acaz era um rei desta parte de Jerusalém, que ficou o reino do sul e o reino do norte, divididos. E o rei Acaz, ele era um rei de uma parte do reinado de Jerusalém, dessa divisão, onde a capital era Judá. E esse rei era um rei tão perverso que ele teve seu início de seu reinado com 20 anos de idade. E ele queria o quê? As idolatrias, fazer idolatrias, não adorar o Deus verdadeiro, mas sim os deuses falsos, como era naquela época. E por ele adorar esses deuses falsos, ele queria também que o povo adorasse os deuses falsos, né? Mas o profeta Isaías, pela divina misericórdia de Deus, se levanta esse profeta para quê? Para lutar contra este reino, contra este rei Acaz, esse rei perverso. E nesse período
teve um grande crescimento do Império Assírio, que tentava invadir os dois lugares, ou os dois reinados. O Reino do Sul, por sua vez, sendo governado pelo Acais. E ele vendo essa dinâmica no lugar de pedir para Deus um sinal, uma ajuda, ele achou melhor fazer a aliança com os assírios. O profeta diz assim: pede um sinal para Deus. E ele não quis pedir sinal para Deus, porque ele idolatrava outros deuses. Ele não quis fazer uma aliança com o Deus verdadeiro, mas sim com aqueles que queriam invadir o seu reino. E ele fazendo esta aliança com o povo assírio, com o rei lá da Síria, assim mesmo eles conseguiram invadir o reino de Judá. A história da igreja, que a igreja nos ensina para cada um de nós. Então ele invadindo esse rei, o rei Acaz, por sua vez, ele não teve a confiança em Deus, achou melhor confiar nos homens. Mas, meus irmãos, quando a gente tira nossa confiança de Deus, em Deus, as coisas não saem como a gente quer. Quando a gente coloca a nossa confiança nas mãos dos homens, só vem mais problemas. Porque a nossa confiança tem que estar nas mãos de Deus. A nossa confiança tem que ser no Deus verdadeiro e não em deuses falsos. Por muitas vezes, meus irmãos, a gente acha as situações mais fáceis. Não, eu vou adorar aquele outro Deus, eu vou para aquela outra religião, eu vou para aquela bezedeira, eu vou para o espiritismo, porque lá me traz mais facilidade. E muitas vezes, e todas as vezes, acontece o pior nas nossas vidas. Porque nós estamos tirando Deus do meio, do centro das nossas vidas e colocando algo que não é da natureza divina, que não é Deus. E por isso esse rei sofreu demais. O reinado sofreu demais, o povo sofreu demais. Mas em meio a toda essa situação, o Acaz também acabou pagando por ele fazer as más escolhas para aquele povo. E ele teve essa iniciativa. Acaz não teve a confiança em Deus. Mas mesmo ele não tendo esta confiança, ele não merecendo nada, Deus fala com ele. Deus manda um sinal para aquele povo. Deus manda um sinal para aquele reinado. Ele não queria pedir um sinal a Deus, porque ele achou um atalho. E muitas vezes esses atalhos que nós achamos na nossa vida nos leva para o erro, para algo mais profundo. Achava que ia dar certo, mas quando nós desobedecemos a Deus, nada dá certo na nossa vida. Nós imaginamos que está tudo certo, está tudo bem, mas não está, porque nós tiramos Deus das nossas vidas. Mas Deus dá um sinal, porque Deus não nos abandona. Um Deus que caminha conosco, meio às nossas fragilidades. Se a gente for ver na história divina, na história da humanidade, mesmo o povo desobedecendo a Deus, mesmo o povo idolatrando outros deuses, mas Deus sempre está a caminho. Deus está sempre ao lado da humanidade, mesmo muitas vezes nós não merecemos, mesmo muitas vezes a gente não acreditando, mas Deus sempre suscita homens e mulheres de fé para fazer com que aquele povo volte novamente para os caminhos do Senhor. Não é diferente para nós hoje. Não foi diferente no Antigo Testamento e hoje para cada um de nós também não é diferente. Quando a gente imagina que a humanidade está se fragilizando, está diminuindo, Deus suscita alguém
para renovar a fé do povo novamente. E eis que ele dá um sinal, Deus dá um sinal para aquele povo. No finalzinho da leitura ele diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Ó, o sinal que ele já dá, Deus já dá naquele tempo, pela boca de Isaías, a profecia de Isaías: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. E essa promessa vem se cumprir já em Jesus Cristo. Na história da humanidade, essa promessa vem se cumprir em Jesus, no Evangelho. Que ele começa dizendo que, vou falar direitinho, né? Que a origem de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Esta promessa de Deus se cumpre. Esta profecia de Isaías se cumpre aqui em Maria. Imitar a vossa ternura, amor e misericórdia, nós vos rogamos. Vinde, Senhor Jesus. Vós a quem pertence a terra e o que ela encerra, inspirai aos governantes a disposição de em tudo agir com as mãos puras, coração inocente e mente honesta, nós vos rogamos. Vinde, Senhor Jesus. Vós que fostes enviado ao mundo por amor à humanidade, suscitai pessoas generosas para o serviço do vosso reino. Nós vos rogamos. Vinde, Senhor Jesus. Vós que nos chamardes à santidade, ajudai-nos a vivê-la no dia a dia, como peregrinos de esperança. Nós vos rogamos. Vinde, Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, nunca deixe que todos percam a fé e a esperança. Rezemos. Vinde, Senhor Jesus. Por esta nova missão que nosso Senhor Jesus Cristo está mandando para cada um de nós. Esta mudança de setor, de padre, para que cresça em nós a nossa fé, a nossa esperança. Rezemos. Vinde, Senhor Jesus. E que nós não desistamos, desta missão, esta nova missão que o Senhor está dando para cada um de nós. Assim como Ele deu a missão para aquele povo, Ele também está dando para cada um de nós. Que nós enfrentemos com coragem e determinação. Vinde, Senhor Jesus. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Libertar. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva a Sagrada Família! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva o povo de Deus! E também quero dizer para a nossa irmã Lucineide que quando a gente deixa assim essa missão, a gente se sente, estou vendo o olho dela cheio de lágrimas, a gente imagina assim, eu estou deixando, mas tenha confiança e continue na vida da comunidade, não saia, porque quando a gente sai, o inimigo nos enfraquece a nossa fé. E não saia, continue como catequista, continue ajudando as meninas, continue no texto das mulheres,
Não saia, porque a nossa caminhada é aqui, na igreja, junto de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa comunidade. Porque você, junto com elas, vai fortalecer cada vez mais. E nós queremos que cresça e não diminua. Viu? Que eu digo também. Porque eu já passei também, mas foi pouquinho. Não foi 15 anos, não. Foi pouquinho. Foi apenas 2 anos. Eu acho que foi 2 anos. Mas eu me senti abençoada por este momento que eu passei. E todos os momentos que a gente vive é a bênção de Deus sobre cada um de nós. E não saia, fique, né? Não como coordenadora, mas como ajudando e fortalecendo a comunidade cada vez mais. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Tenha um abençoado final de semana, né? E uma abençoada semana, uma abençoada festa a todos. Amém. Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus. Aqui por esperar,